E vamos pedir a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus, que nos faça compreender. É sempre 3 movimentos quando a gente ouve a palavra de Deus. O primeiro movimento é pedir o Espírito Santo para a gente entender o que Deus está querendo nos dizer hoje. Quando a gente entende, é para mim essa palavra, a gente leva para o coração. Quando a gente leva para o coração, a gente guarda, memoriza, tá? E quando a gente leva para o coração, é fácil colocar em prática. Então vamos pedir a luz do Espírito Santo para esses 3 movimentos: entender, guardar no coração e colocar em prática essa semana. Amém? Eu vou pedir para apagar um pouco as luzes, deixar só a luz aqui do presbitério, porque ao preparar essa missa de hoje, esse final de semana, durante a semana, a gente vai lendo, vai meditando, vai refletindo e vai anotando algumas coisas. E depois eu digitalizei tudo isso. Eu vou trazer para vocês 2 reflexões sobre as leituras que falam de nossas vidas. Se tem uma leitura hoje que fala de nossa vida, principalmente o Evangelho de hoje, a gente fica preocupado em acumular e de repente, quando menos espera, a vida foi embora. A fragilidade da vida. Então o que isso significa para nós? Então nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que a gente ouviu na primeira leitura, a vaidade. O que é a vaidade? Por que é um perigo? Por que é um risco? Vamos falar também de uma frase que Jesus usou no Evangelho, ai daquele que de repente acumula tudo aqui, mas é pobre diante de Deus. E uma terceira reflexão que eu vou dizer na hora. Então eu queria que você ou fechasse os seus olhos ou olhasse para Jesus lá na cruz. A primeira reflexão, a primeira mensagem hoje que eu preparei para vocês é vaidade das vaidades. Ô Bruno, faz um fundo musical bem baixinho, Bruno. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje a palavra de Deus nos coloca diante de uma verdade desconcertante. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quantas vezes ouvimos essa frase e não paramos para pensar no que ela realmente significa? O autor do livro de Eclesiastes, depois de experimentar tudo, riquezas, prazeres, poder, sabedoria, chega à conclusão de que tudo é como fumaça, como névoa, como um vapor, passa rápido, não se pode segurar, não preenche o coração. Aliás, no sentido bíblico, vaidade não é apenas o desejo de se exibir ou de ser admirado, como costumamos pensar. Em Eclesiastes, a palavra original em hebraico é revel. Revel, que significa literalmente vapor, névoa, fumaça, algo passageiro e sem substância. Ou seja, vaidade é tudo aquilo que parece importante, mas que é vazio, transitório, que não tem consistência e logo desaparece. Vaidade, então, é colocar o sentido da vida em coisas que não duram. Bens materiais, status, aparência, reconhecimento, poder. É viver correndo atrás do vento, buscando preencher o coração com coisas que não podem dar sentido verdadeiro à nossa existência. Mas será que isso também não é a nossa própria experiência? Vivemos em um mundo, minha gente, que valoriza a aparência, o status, o sucesso, o acúmulo. Somos bombardeados por mensagens que dizem: você só será feliz se tiver mais, se parecer melhor, se for admirado, se for reconhecido. É assim, e assim corremos atrás do vento. Trabalhamos sem parar, nos preocupamos com o que os outros pensam, gastamos energia tentando mostrar uma imagem perfeita, mas no fundo, quantas e quantas vezes nos sentimos vazios, cansados e insatisfeitos. A vaidade é traiçoeira. Ela nos faz acreditar que a felicidade está sempre um pouco mais à frente. Quando eu tiver aquele carro, aquela casa, aquele cargo, aquele corpo, aquele reconhecimento. Mas quando alcançamos, percebemos que ainda falta algo e começamos tudo de novo numa corrida sem fim. O grande perigo da vaidade é que ela nos faz esquecer do essencial.
esquecemos de Deus, que é a fonte da vida. Esquecemos das pessoas ao nosso redor, que são dons preciosos. Esquecemos de nós mesmos, da nossa verdade, da nossa alma. A vaidade nos isola, nos torna superficiais, nos faz viver de aparências, e no fim, tudo passa. A beleza, o dinheiro, o sucesso, o aplauso. E o que fica? Jesus nos alerta. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta conquistar tudo se por dentro estamos vazios? O que adianta impressionar a todos se não somos verdadeiros diante de Deus? A palavra de hoje, minha gente, é um convite à conversão. É hora de parar, de olhar para dentro, de perguntar: o que tem guiado a minha vida? O que estou buscando? O que realmente me faz feliz? Será que não estou colocando minha esperança em coisas que passam, em vaidades que não preenchem? Deus nos chama a buscar o que permanece: o amor, a fé, a justiça, a compaixão e a verdade. Essas coisas não passam, não envelhecem e não se perdem. Quando vivemos para Deus e para os outros, quando partilhamos, quando amamos de verdade, aí sim encontramos o sentido, a alegria e a paz. Meus amados irmãos, não deixemos que a vaidade roube nossa vida. Não vivamos de aparências, mas de essência. Não buscamos só o que brilha por fora, mas o que ilumina por dentro. Que possamos pedir a Deus um coração livre, desapegado, capaz de reconhecer o que é vaidade e o que é eternidade. Que nossa vida seja marcada não pelo acúmulo, mas pela partilha, não pelo orgulho, mas pela humildade, não pela busca de aplausos, mas pelo desejo de agradar a Deus. No final, só o amor permanece. Só o que é vivido com verdade e generosidade atravessa o tempo e chega ao coração de Deus. Uma outra frase que vimos hoje no Evangelho, Jesus diz: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Quantas vezes na nossa vida somos tentados a medir o valor das pessoas, até o nosso próprio valor, pelo que temos, pelo que conquistamos, pelo que mostramos aos outros. Vivemos em uma sociedade que valoriza o acúmulo, o sucesso, a aparência, o status. Somos ensinados desde cedo a buscar segurança nos bens, a correr atrás do que é meu, do que é nosso, a garantir o futuro com as próprias mãos. Mas Jesus nos alerta de que adianta juntar tesouros para si mesmo, se não somos ricos diante de Deus. O problema não está em ter bens, em trabalhar, em conquistar. Deus não condena quem trabalha, quem se esforça, quem tem as coisas como fruto do seu trabalho e esforço. Aliás, Deus não gosta de gente preguiçosa. Então onde está o erro? O problema está em fazer disso o centro da vida, em colocar o coração no acúmulo, em viver só para si, esquecendo de Deus e dos irmãos. O rico da parábola hoje do Evangelho construiu celeiros maiores, planejou um futuro confortável, mas esqueceu do essencial, esqueceu de Deus, esqueceu do próximo, esqueceu que a vida é dom, é breve e é frágil. E quando a morte chegou, tudo o que ele acumulou ficou para trás. E o que levou consigo? Nada. O que ficou de sua vida? Apenas o vazio de quem viveu só para si. Meus amados irmãos, ser rico diante de Deus é outra coisa. Ser rico diante de Deus é ter um coração generoso, aberto, desapegado. É saber partilhar, é investir no que não passa, o amor, a fé, a justiça, a compaixão. É reconhecer que tudo que temos é dom, é graça, e que somos chamados a ser instrumentos de Deus para fazer o bem. Ser rico diante de Deus é viver com o coração livre, sem se apegar ao que é passageiro, sem deixar que o dinheiro, o sucesso ou a aparência ocupem o lugar de Deus em nossa vida. É construir tesouros no céu, onde nada se perde, onde tudo é transformado em vida, em alegria, em eternidade. Hoje Jesus nos convida a rever nossas prioridades. O que estamos acumulando? Nossos tesouros são para nós ou também para Deus e para os outros?
Estamos investidos no que passa ou no que permanece para sempre? Peçamos a Deus um coração sábio, capaz de buscar o que realmente importa, que não sejamos prisioneiros do acúmulo, mas construtores de uma vida rica de amor, de fé e de generosidade. Que ao final da nossa caminhada possamos ouvir de Deus: você foi rico diante de mim, porque amou, porque partilhou, porque viveu com o coração aberto. Esse é o tesouro que não passa. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Eu disse para vocês que tinha 3 reflexões. Uma sobre vaidade, outra o que é ser rico diante de Deus, ou ser pobre diante de Deus, e a outra pergunta, aquilo que o próprio Evangelho hoje nos mostrou. Quando aquele senhor construiu celeiros maiores, aproveita, desfruta, agora é a tua vez, né? Veio a morte. Veio a morte. E essa terceira reflexão talvez é a gente ficar atento. O que a morte leva de nós? O que a morte leva embora? A morte. Bendita a palavra que está em nosso vocabulário. Bendita a realidade que Deus permitiu experimentar. Às vezes parece uma realidade tão distante a morte. Às vezes parece que ela está tão próxima. Para muitos um tabu, um tema evitado, mas ela é a única certeza universal desta vida terrena. Quando pensamos no que a morte leva de nós, somos convidados a um exercício de verdade, de humildade, diante do mistério da existência. O que a morte, o que ela leva de nós? A morte leva tudo aquilo que é efêmero, exterior, passageiro. Leva nossos bens materiais, por mais valiosos que sejam. Leva nossas conquistas profissionais, nossos diplomas, nossos títulos, nossos cargos. Leva a beleza física, a juventude, a força do corpo. Leva as roupas de marca, os carros, as casas, as contas bancárias. Tudo aquilo que tantas vezes ocupou tanto espaço em nossos sonhos e preocupações, fica para trás. A morte leva também as disputas, as rivalidades, as mágoas não resolvidas, as pequenas e grandes vaidades que nos afastaram uns dos outros, ou de nós mesmos. Leva nossos afetos, nossos apegos. Deixamos para trás as pessoas que nos fizeram mal, que nós fizemos mal. Deixamos para trás até as pessoas que amamos. Tudo é um processo que pode ser de separação momentânea ou de distanciamento eterno. A morte leva o tempo que nós não soubemos aproveitar, leva as oportunidades que deixamos escapar, os encontros que adiamos, as palavras de perdão e de amor que não dissemos, leva as reconciliações que deixamos para depois, os gestos de carinho que economizamos, as amizades que não cultivamos. Leva as promessas não cumpridas, os projetos inacabados, os sorrisos que não tivemos coragem e os sonhos não tivemos coragem de realizar. A morte também leva as nossas máscaras. Diante dela caem as aparências, as fachadas, os personagens que criamos para agradar ou impressionar. Diante da morte, somos apenas nós mesmos, com nossa verdade nua, com nossa história real, com o que fomos de fato e não com o que tentamos parecer ser. Mas ao mesmo tempo, a morte revela o que ela não pode levar. Não pode levar o amor que plantamos no coração dos outros. Não pode levar a bondade que espalhamos, a esperança que inspiramos, a fé que testemunhamos. Não pode levar as marcas de generosidade, de compaixão, de justiça, de solidariedade que deixamos no mundo. Não pode levar as memórias que construímos, as presenças, o consolo, a luz que fomos na vida de alguém. A morte não pode levar a nossa essência, aquilo que fomos diante de Deus e dos outros. Não pode levar a nossa entrega, a nossa busca sincera pelo bem,
a nossa capacidade de recomeçar, de perdoar, de servir. A morte não pode levar a nossa comunhão com Deus, a nossa sede de eternidade, a nossa confiança de que a vida não termina no túmulo, mas se transforma. Não pode levar tudo aquilo que acreditamos, que celebramos, que partilhamos, as marcas que deixamos no coração das pessoas. Por isso, minha gente, pensar sobre o que a morte leva de nós é, na verdade, um convite a viver com mais consciência, mais profundidade, mais verdade. É um chamado a não desperdiçar o tempo, a não adiar o amor, a não se apegar ao que é só aparência. É um convite a investir no que permanece, nas relações, na fé, na esperança, no serviço, na construção de um mundo mais justo e fraterno. É uma oportunidade de construirmos relações sinceras e duradouras. A morte leva tudo que é exterior, mas não pode tocar o que é eterno em nós. O que permanece é o que foi vivido com autenticidade, com entrega, com amor. O que permanece é o que foi semeado no coração dos outros e no coração de Deus. Que possamos então viver de tal modo que quando a morte chegar, e ela vai chegar, ela encontre em nós mais motivos para agradecer do que para lamentar, mais histórias de amor do que de arrependimento, mais gratidão que remorsos, mais sementes de eternidade do que de vaidade. E que ao final possamos entregar a Deus uma vida que valeu a pena ser vivida, porque foi vivida com sentido, com verdade e com amor. No final, que possamos apresentar a Deus celeiros cheios de amor, de bons frutos, que a graça de Deus fez florescer em cada um de nós. Feche os seus olhos e coloque a mão no teu coração. Vamos rezar com essa palavra. Senhor, diante do mistério da vida e da morte, eu me coloco em tua presença com o coração aberto, reconhecendo minha fragilidade e meus limites, e tantas vezes minha busca por vaidades que não preencheram. Quantas vezes, Senhor, me deixo seduzir pelo brilho do mundo, correndo atrás do que passa, do que é só aparência, acreditando que a felicidade está no acúmulo, no reconhecimento, no aplauso. Mas no silêncio da alma percebo o vazio de tudo aquilo que não tem raiz em ti, Senhor. Ensina-me, Senhor, a buscar o que permanece, a investir no que não se perde com o tempo, a ser rico diante de ti e não apenas diante dos homens. Dá-me um coração desapegado, generoso, capaz de partilhar, de servir, de amar, sem esperar retorno. Que eu não me iluda com os tesouros deste mundo, mas saiba construir tesouros no céu, no amor vivido, na fé cultivada, na esperança espalhada, na bondade semeada nos corações. Senhor, eu quero trabalhar com dedicação e empenho, dar o melhor de mim em cada tarefa, construir com honestidade o sustento da minha casa, da minha família, e oferecer dignidade e conforto àqueles que eu amo. Mas, Senhor, não permitas que meu coração se perca na ganância, nem que eu me iluda achando que a felicidade está apenas em possuir, em acumular, em juntar cada vez mais. Que eu saiba valorizar o fruto do meu trabalho, mas sem fazer dele o centro da minha vida. Ajuda-me a lembrar que tudo o que conquisto é passageiro, que nada levarei comigo quando eu partir, e que muitas vezes o excesso de bens pode até semear discórdia e dividir aqueles que mais amo, gerando disputas e mágoas por aquilo que no fim não tem valor eterno. Que eu saiba usar o que tenho com sabedoria, partilhar com generosidade e construir acima de tudo laços de amor, de respeito e de paz. Que minha herança maior seja o que eu deixo em bens, mas não o que eu deixo em bens, mas o que eu deixo em gestos, em memórias e em exemplos de vida. Que eu viva com o coração livre, sabendo que o mais importante não é o que eu possuo, mas o que sou diante de ti e diante dos irmãos. Senhor, quando eu penso na morte,
lembro que ela leva tudo que é exterior, tudo que é vaidade, tudo que é só fachada, mas não pode levar o amor que eu plantei, o bem que eu fiz, a luz que eu deixei, a tua presença em mim. Que eu viva cada dia como um dom, sem desperdiçar o tempo, sem adiar o perdão, sem economizar gestos de carinho, sem deixar para amanhã o que eu posso amar hoje. Dá-me, Senhor, a sabedoria de quem sabe que a vida é breve, mas que o amor é eterno. Que ao final da minha caminhada eu possa entregar-te uma história cheia de sentido, marcada não pela vaidade, mas pela verdade, pela entrega e pela tua graça. Senhor, faz de mim alguém rico diante da tua presença, livre das ilusões, cheio de compaixão e pronto para viver e morrer com o coração em paz. Amém. Olhe para Jesus na cruz. Coloque nele hoje a tua esperança. Ele é o tesouro que não passa. Ele é a verdade que nunca sai de moda. Ele é o caminho. Ele é o bem maior que nós possamos desejar. O resto, tudo passa. Só Ele que não.